Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses encantadores tempos de outono, e poder contar com a sua companhia. Permita que essa estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos fazer uma mistura de possibilidades numa caminhada em direção ao afeto e muita emoção. Vamos falar um pouco de patrimônio histórico e, entre tantas outras querências, a margem do rio reflete o amargo de nossa história, recriada, pintada, velada, mas seus resquícios saltam na memória. Da violenta e sangrenta colonização, o branco ao centro se apossou. Mas, como a gente sabe, o rio desce e depois sobe. Cidade que preza pela beleza e felicidade e carrega as marcas da tristeza e infelicidade. Seus avanços, crescimentos foi à custa de opressão. Sou filho dessa terra e bem sei o que ela ensina. Sou herdeiro das mazelas, injustiças que persistem na retina. O cheiro do café, o doce do cacau, a brisa do mar, o sabor regional. A conta um dia vem e o preço é proporcional ao descaso. Portanto, aviso, mesmo com a voz retraída, darei a minha vida para elevar a verdadeira história. Eu sou um dos primeiros garçons que trazem a conta. Não reparem o papel sujo e amarrotado, porque esses números não são só números, essas palavras não são só palavras. Aimorés, originários, legítimos donos, antes da briga e respeito, que não é só por terras, antes de qualquer devolução, meus antepassados gritam justiça cá dentro do coração. E para brilhantar a entrevista desta semana, nossa convidada é Maria Tereza Durão, conhecida como Teca. Teca, além de membro da diretoria da Pestalozzi, é uma respeitada ativista da área de preservação do patrimônio histórico, membro da Serliges, a seccional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Nesta entrevista, ela vai falar um pouco de sua mãe, Dona Terezinha Durão, uma cidadã linharense que construiu uma longa trajetória de serviços prestados à comunidade de Linhares, principalmente no ambiente da educação. E vai falar também sobre o livro escrito por Dona Terezinha e publicado após sua morte, Respeito e amor ao próximo e à cidade. E quando a gente fala a cidade, é o meio ambiente, os equipamentos públicos, as instituições que estão aqui, né, ao município como um todo. É sempre alimentando expectativas positivas que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar momentos muito emocionantes das comemorações do aniversário de 30 anos da Serliges, a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, com a presença de muita gente bacana na noite de sexta-feira, 29 de abril, aqui em Linhares. Emoção de qualidade injetada diretamente na veia. Vamos que vamos! Olha, pessoal,
Nós sabemos que a importância de se preservar o patrimônio histórico está associada à constituição de uma memória coletiva, considerando que é por meio da memória que nos orientamos para compreender o passado, o comportamento de determinado grupo social, uma cidade ou mesmo uma nação. Em Linhares, município que fica localizado aqui na região norte do estado, temos a satisfação de contar com as ações desenvolvidas pela Serliges, a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, sob a batuta do presidente Reuben Nascimento, membros da diretoria, entre outros consórcios, que têm se tornado uma bela referência para o povo linharense, no quesito preservação e valorização da história do município, principalmente quando envolvem as novas gerações de alunos das escolas, em eventos que visam destacar a importância da história de Linhares. Muita satisfação. Primeiramente, eu gostaria de estar cumprimentando a todos os senhores. Vocês são as minhas autoridades, em especial Arlene Campos. É um prazer muito grande a presença de vocês, marcando essa parte histórica de Linhares. Sempre digo que a minha responsabilidade é muito grande. Primeiro, como filho de Linhares. Segundo, ter que dar manutenção e seguimento em respeito dessas pessoas que cito o exemplo. Terezinha lá do céu, Arlene Campos, Bezerra, Zilá Sabaini, Regina, Imu, Aparecida, todos os consórcios e muitas outras pessoas que eu sigo como exemplo. Esse encontro memorável e comemorativo dos 30 anos da Serliges, entre outros tantos entes importantes, contou com a ilustre presença do Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. É juiz de direito, escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Quero parabenizar fortemente a Serliges, seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, pelo evento de hoje. Fundada 29 de abril de 92, já há 30 anos vem sendo guardiã do patrimônio e da memória de Linhares e da região. Recordo que estive aqui há 4 anos, em 2018, ainda antes da pandemia, também para comemorar o aniversário de fundação da Serliges. Sabemos todos como é difícil manter funcionando esse tipo de instituição. Elas são mantidas e tocadas por abnegados, pessoas que se importam com a sua terra, com seus conterrâneos, a ponto de deixarem afazeres e interesses pessoais para trabalhar de um modo voluntário em prol da memória, da história, das tradições da sua terra e da sua gente. Felizmente, há pessoas assim em todos os cantos do país, especialmente aqui em Linhares. Pessoal, esse encontro memorável foi emoção injetada direto na veia. É isso aí. É seguindo juntos, através dos caminhos dessas querências, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Maria Tereza Durão, conhecida como Teca. Ô Teca, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Muito obrigada. Que bom ter você aqui para falar de Dona Terezinha, né? Dona Terezinha é um ente importante da nossa história, né, Teca? É um prazer e agradeço o convite. Ô Teca, para nossos telespectadores conhecer um pouco da Dona Terezinha, como é que você define sua mãe? Sua mãe faleceu agora, né? Esse ano, não foi? Sim, minha mãe faleceu dia 26 de julho. De julho do ano passado. De julho de 2021. 2021. É. Como é que você define sua mãe, antes da gente falar um pouco sobre a história dela?
A minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com as causas sociais e sempre se engajou muito nisso, né? O olhar dela para o outro, em prol do outro, né? Sempre foi muito presente, né? E foi uma lição para nós, né? A gente acabou aprendendo no cotidiano ali, né? Dentro de casa, a ver o outro, a se colocar no lugar do outro, a buscar melhoras para as pessoas que precisam. Eu sei. Ô, Teca, uma coisa que eu percebo, eu não sou de Linhares, né, mas já tem bastante tempo que eu convivo aqui com uma cidade, e uma coisa que eu percebo quando eu convivo com as pessoas que conheceram a Dona Terezinha, assim, um nível muito alto de admiração pela personalidade, pelo caráter dela. O que Dona Terezinha produzia que faz com que essas pessoas tenham essa admiração, Teca? Pereira, eu penso que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? A preocupação dela com o outro, a preocupação dela com Linhares, que ela amava infinitamente essa cidade, então ela estava sempre buscando o melhor, né? Quer seja na parte social, quer seja na parte cultural. A história do município, ela era uma defensora muito grande de tudo isso, né? Então eu creio que as ações dela é que levam a essa admiração, a esse respeito. Como é que foi a trajetória de sua mãe? A minha mãe saiu de Linhares muito cedo, né? Linhares naquela época não oferecia absolutamente nada, né? Não tinha água, não tinha energia, não tinha boas escolas, enfim, não tinha nada disso. E os meus avós, preocupados com a educação dos filhos, trabalharam muito, né? Muito mesmo. O meu avô começou como peão na roça, passando a gerência, e a partir daí foram criando o patrimônio deles. Os meus avós tinham um combinado entre eles. O que o meu avô fazia na roça era para reinvestir na roça. E a minha avó, vendo uma possibilidade, né? Não tinha ponte ainda, todos os veículos, a travessia era feita o Rio Doce ali, subindo a ladeira da Rua da Conceição. E eles moravam ali na esquina da Rua da Conceição com a professor Jones, né? E ela vendo essa possibilidade, né, de oferecer alguma coisa para as pessoas que estavam ali aguardando para atravessar para o outro lado, ou chegavam, né, no sentido Vitória, São Mateus, com fome, com sede, coisa e tal, empreendedora que ela era. A travessia era feita de balsa, né? Era de balsa, de balsa, exatamente. Né? Era de balsa. Okay. E ela era uma empreendedora. Então, ela, na residência dela, ela montou o Bar e Sorveteria Mirim, né? E ali ela oferecia uma série de quitutes, e a responsabilidade da casa era dela, né? Então, todas as despesas da casa, a educação com os filhos, era responsabilidade dela. Ok. E assim eles formaram o patrimônio e mamãe foi para Vitória estudar, né? Ela morou 11 anos interna no Sacré-Cœur de Marri, né? Onde ela cursou o ensino fundamental e o então curso normal. Esse Sacré-Cœur era uma escola vinculada a alguma igreja, alguma coisa? É, das irmãs da igreja católica, né? Okay. O Sacré-Cœur é uma escola que funciona até hoje em Vitória, né? E aí, Teca, como é que foi os primeiros passos de Dona Terezinha na área de educação? Retornando para Linhares, ela percebeu, né, que existia uma lacuna, uma necessidade na área da educação infantil. E ela fundou, então, o Jardim de Infância Santa Terezinha, que funcionava ali em frente à Praça 22 de Agosto, no número 1836, da João Francisco Calmon. E ela tinha como auxiliar a tia Dulce, né? A escola funcionou por muitos anos, e depois ela ingressou, então, na rede estadual e foi trabalhar no grupo escolar Bartovino Costa. Bartovino Costa. Isso. Bartovino Costa é uma escola da rede estadual que hoje
desenvolve o projeto da escola em tempo integral, né? Isso, exatamente, né? É. E funciona no mesmo endereço, No mesmo endereço. Ali no centro da cidade. Nós temos fotos muito antigas do Bartovino, né, Teca? Sim. No arquivo aqui do Patrimônio Histórico de Linhares. E aí, Teca, dona Terezinha? Aí a gente comenta, pessoal, estava conversando com a Teca aqui, a dona Terezinha, né, nos anos 70, né, Teca? Ela já começou a desenvolver um trabalho importante envolvendo pessoas que tinham algum tipo de deficiência, né, Teca? Exato. Que já era um olhar bastante avançado para aquela época, né? Como é que foi essa experiência? Exato. Nessa trajetória da educação infantil, ela passou pela rede municipal, no Jardim de Infância Menino Jesus, e também no Jardim de Infância Santa Terezinha, da rede estadual que funcionava ao lado da Igreja Matriz. E no Bartovino Costa, ela, percebendo a necessidade de ter um trabalho especializado para as pessoas com deficiência intelectual, ela foi para Vitória, participou de capacitações e retornou para Linhares. E ali no Bartovino ela tinha uma sala de aula que atendia essas pessoas, né? E eu me lembro que, como eles não tinham oportunidade de participar de eventos, né, a inclusão ainda era uma coisa que não se falava, a sua moda ela já promovia a inclusão. Finais de semana ela levava um lá para casa, no outro final de semana ela levava um outro lá para casa, levava para algumas festas, para algumas coisas assim. Então ela ia sempre promovendo a inclusão dessas pessoas na sociedade, né? E esse olhar dela para a pessoa com deficiência a levou na década de 80, juntamente com outras senhoras da sociedade linharense, a fundar a Associação Pestalozzi de Linhares, em 1984. A Pestalozzi é consequência desse projeto da dona Terezinha. Ela começou lá na rede pública, né? Depois, em 74, por problemas de saúde, ela teve que se afastar, né? E acabou se aposentando por invalidez, porque ela ficou tetraplégica, mas paraplégica, desculpe. Paraplégica, né? Mas a paraplegia não a impediu, né? Ela continuou movimentando e ativa, né, sempre em busca de ajudar as pessoas e as causas. Ok. Ô, pessoal, lembrando, né, que há muitas décadas no Brasil, até não muito tempo atrás, as pessoas com deficiências eram praticamente invisíveis na nossa sociedade, né? De uns anos para cá, houve naturalmente, né, a necessidade de um cuidado maior com essa questão, inclusive através de políticas públicas, né, Teca? Sim. Que foram desenvolvidas como mecanismo de proteção e de inserção dessas pessoas, que é um direito de todo mundo, né, na nossa sociedade. Que bom que dona Terezinha e essas pessoas se preocuparam com isso no passado. O que levou dona Terezinha a escrever esse livro, Teca? Que eu vou mostrar aqui para nosso telespectador. Resenha Futebol de Linhares. Ela gostava de futebol, dona Terezinha? Não. É mesmo? Não entendia nada, absolutamente nada de futebol. Não ia ao estádio? Não ia ao estádio. Futebol é um assunto que não se comentava lá em casa. Meu pai não ligava para futebol, meus irmãos idem. Nós não tínhamos o hábito de assistir os jogos, de ir a estádio, nada disso. O que a moveu a pesquisar e escrever esse livro foi o amor por Linhares. Ah, tá. Interessante. Eu fiquei surpreso, porque o pouco que eu conheci da dona Terezinha e o muito que eu já ouvi falar dela, sempre foi vinculado à questão da história do município, desse carinho que ela tem pela marca Linhares, né? E eu fiquei surpreso quando vocês divulgaram o livro Resenha sobre Futebol. Ela começou a conversar com umas pessoas e resgatar essa história. Para entender um pouquinho sobre o futebol, ela chegou a comprar um livro. Para ela saber o que era córner, o que era pênalti. Porque ela não sabia absolutamente Saiu do nada, assim. nada sobre isso. Então, para que ela pudesse participar melhor da conversa com ex-jogadores, ex-técnicos, massagistas, treinadores, enfim, pessoas envolvidas com o futebol daquela época, e foi uma pesquisa assim, bem extensa que ela fez. Ela tinha que saber o que eles estavam falando, minimamente saber, né? Que a linguagem de cada ambiente tem uma linguagem muito específica, né? O futebol, então, né?
Sim, sim. E foi, assim, muito rico, né? Essa pesquisa dela é de uma riqueza imensa. Foi bom, porque ela resgatou isso, né? Nessa obra. E foi bom também para ela. Né? Esse a questão contato do exercício com as mental, pessoas. né, Teca? Sim, foi muito tratar bom. de um assunto novo, né? Que você aprende ali também. Ô, Teca, a venda do livro, o dinheiro que é originado da venda do livro está sendo utilizado para uma ação social, né? Eu queria que você falasse para o nosso telespectador e também deixar um telefone de contato para as pessoas que se interessarem em comprar. Esse livro ele foi publicado com um recurso da Lei de Incentivo à Cultura do município de Linhares, né? No edital de 2020. Tanto que a live... Do Fundo Municipal de Cultura. Do Fundo Municipal de Cultura. Exatamente. Né? 2020 nós ainda estávamos, né, pessoal? Na pandemia, exatamente, né? E o resultado, né, o produto naquele momento que se tinha para apresentar era a live. Né? Então, em dezembro de 2020 foi feita uma live juntamente com a também escritora Geisa Galvão. Exatamente, eu me lembro. Onde ela apresentou esse livro e nós aproveitamos esse vídeo para ela apresentar a obra no lançamento do livro, que foi na última sexta-feira, né, dia 29. Foram publicados, impressos, 150 exemplares. Destes, 10% fica para a prefeitura, né, em cumprimento ao edital. 35% ficou com ela, para distribuir com a família, e 100 livros, nós, filhos, eu, meus irmãos Francisco de Paula e Branco, doamos para a Serliges e para a Pestalozzi, 50 livros para cada instituição. Né? Estes livros foram vendidos a R$50 cada um, então cada instituição vai receber R$2.500 para aplicar em suas ações. E ainda tem exemplares para vender, né, Teca? Pois é. Ainda há pouco eu estava conversando com o Helber e estava falando, Helber, eu tenho que fazer... Pessoal, Helber Nascimento, presidente da Serliges. Isso, exatamente. Que você fala Helber com tanta intimidade, com tanto carinho, e a gente está acostumado a conhecer como Helber Nascimento, né? Helber Nascimento. A madrinha Arlene, ela discute essas questões, se é Helber ou Helber, Helber, né? Ela discute, fala, Teca. Como eu conheço desde criança, né, que era vizinho lá ali da minha avó como Helber, então... Eu sei, Dona Arlene fala isso. Isso. Mas eu estava conversando com ele agora há pouco e eu dizia, Helber, eu tenho que parar hoje à noite e contabilizar, porque eu recebi muitas encomendas, muitos pedidos por WhatsApp e pelo Facebook, e eu acho que a gente não tem mais, não. De repente fazer uma nova impressão, Isso. Aí a gente estava exatamente conversando. Umas 200 unidades, né? Hoje é tão tranquilo fazer isso, né? Mandar fazer em pequenas quantidades. Né? Eu solicitei... À medida da demanda, né? Eu solicitei à editora, né? Que me envie um orçamento, e provavelmente a própria Serliges vai reaplicar parte desse recurso na impressão de novos livros. Legal. Teca, obrigado por participar do programa Por nada, foi um prazer. Como diz a madrinha Arlene Campos, nossa maravilhosa madrinha literária, aqui nós temos um portão aberto, né, para que a gente possa divulgar projetos na área de cultura, na área de literatura, na área de patrimônio histórico, que eu acho que a gente faz reviver e manter, né, essa memória de tanta gente que tem feito coisas bacanas, né, pela nossa cultura e pela nossa cidade. Obrigado, Teca. Sim. A leitura do livro eu tenho certeza que vai agradar as pessoas, que é um livro muito leve. E além dessa parte histórica, ele traz umas pitadas assim de humor. Eu sei. Ele é bem interessante. E na orelha do livro, pessoal, aqui, essas partezinhas aqui, né? Tem um pouco da história da dona Terezinha, que a Teca destacou aqui. É pegar o livro para ler. Possivelmente nas próximas semanas a gente vai ter mais exemplares à disposição para que as pessoas possam adquirir. Obrigado, Teca. Sim, por nada, um prazer. É madrugada de um dia faustoso, vinde conosco cantar, vibrar a doce brisa deste glorioso rincão que muito nos cabe amar. Doirando as matas, desponta a alvorada, vinde conosco
quanta beleza na caminhada do rio doce em busca do mar. Deus guarde a terra que a todos nós maternalmente acolhe, ampara em tudo abundantemente. 30 anos da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e lançamento do livro Resenhas do Futebol em Linhares, de Terezinha Durão Costa. Agradecimentos a todos que, direto e indiretamente, participaram para a realização de grandioso evento. Em especial, a professora Arlene Campos, professor Antônio Bezerra Neto, doutor Getúlio, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, servidores da Serliges, população em geral de Linhares, aos novos membros da casa, Kainan Morelato, Isabela Nogueira Laiber e Anderson Valfré. Sejam bem-vindos, muito obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.